dia, amada igreja do Senhor. Bom dia. Quem é o seu melhor amigo? Quem é o seu melhor amigo? Jesus. Amém. Deus seja louvado. Ele é o nosso melhor amigo. É aquele que nos resgatou das trevas e é aquele que nos dá a salvação. Aquele que irá voltar para nos resgatar muito em breve. Não precisa abrir as Bíblias, mas eu vou falar aqui algumas passagens bíblicas. Em Números 11, versículo 15, Moisés disse a Deus: se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Em Jó, capítulo 3, versículo 16, diz: por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Isso Jó falando. Jeremias, no capítulo 20, no versículo 14, diz: maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe deu a luz. Palavras fortes, né? Em Jonas, capítulo 3, capítulo 4, melhor dizendo, no versículo 3, palavras de Jonas: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. No versículo 8, um pouco mais abaixo, Jonas falando: para mim seria melhor morrer do que viver. Em Mateus 27, no versículo 5, diz o seguinte: então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Marcos, no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Marcos, capítulo 14, no versículo 32 ao 34. Marcos 14, no versículo 32 ao 34. Diz a palavra de Deus: então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. Versículo 34, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Talvez você conheça alguma pessoa que esteja esboçando algum pensamento parecido com estes aí que a gente leu agora. Algum pensamento suicida, algum sentimento de extrema tristeza, que talvez para a pessoa também seja uma tristeza mortal, em que ela esteja quase sucumbindo, quase se entregando. Você conhece alguém que já sentiu ou já teve este sentimento? Talvez algum de nós, em particular, já teve tal pensamento, ou mesmo esteja passando na manhã de hoje por pensamentos, por sentimentos desta natureza, agora mesmo, que vêm e que vão, como ondas de uma tempestade no mar. Eu tenho algo para dizer para você. Se você está sentindo algo assim na manhã de hoje, você não está sozinho. Talvez vocês acompanharam um desfecho de uma jogadora de vôlei, ex-jogadora de vôlei, chamada Valesca. Ela foi multicampeã do esporte, foi ouro olímpico, foi considerada a melhor bloqueadora do mundo no ano de 2008. E que no dia 21 de setembro deste ano, no mês passado, caiu do 17º andar de um prédio em São Paulo, deixando uma carta de despedida. Uma mulher bem-sucedida, também profissionalmente, casada há 20 anos, sem filhos por opção e com a maior parte de sua vida dedicada à alta performance no seu esporte de paixão, que no caso é o vôlei, como já mencionado. Vi também alguns cortes de um podcast feito com ela apenas 3 dias
antes de sua morte, em que ela falava coisas que ela teve que se abster para chegar até onde ela chegou. Como se abster, como reuniões de famílias, como filhos, como outras coisas prazerosas que uma pessoa comum como eu e você fazemos. E o ponto que eu quero chegar nesta manhã é que se há pensamentos suicidas também em discípulos de Deus, como os profetas, como os apóstolos, até mesmo entre nós mesmos, como servos de Cristo, também estamos sujeitos a esse tipo de pensamento. E até mesmo Jesus sentiu a maior tristeza que um ser humano poderia sentir na Via Crucis, a tristeza mortal, que a não ser o próprio Cristo, tão somente Ele conseguiria sentir, resistir e vencer. Se nem o próprio Cristo escapou de passar por isso, imagine o que passam as demais pessoas que não se apoiam no Criador dos céus e da terra. Em situações extremas como esta, a palavra do Senhor nos dará alguns caminhos maravilhosos para conseguirmos, assim como Cristo, vencer tais pensamentos. Vamos abrir aqui em Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Colossenses 3, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para... estou lendo em Filipenses. Perdão. Colossenses 3, a partir do versículo 1. Agora sim. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Versículo 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação,
façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Nesses meros aqui 17 versículos que a gente leu aqui em Colossenses, já é um pós-doutorado em cristianismo, tanto na parte imaterial, quanto também que é a nossa alma, a nossa mente, os nossos pensamentos, quanto também na parte material, quanto às nossas atitudes, quanto às nossas ações de graça, práticas de boas obras e a morte gradativa do velho homem, para que de fato vivamos em novidade de vida, tanto na parte imaterial, como também na parte material. E como todos nós sabemos que nós, seres humanos, de um modo geral, somos seres espirituais, tudo que fizermos, tanto no mundo espiritual, quanto também no mundo físico, irá refletir diretamente em todo o nosso ser. E o apóstolo Paulo, nosso professor da pós-doutorado aqui, que ele nos ensinou, ele já nos deu nos 3 primeiros versículos, ele já nos mostra qual é o direcionamento desse curso dele. Vamos reler aqui Colossenses 3, os 3 primeiros versículos. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, a carta de Paulo à igreja grega na cidade de Colossos é, antes de qualquer coisa, destinada aos cristãos, aos discípulos de Jesus, que já suicidaram o velho homem com as suas velhas práticas e ressuscitaram com Cristo através do Evangelho, do novo nascimento, do batismo na água e no Espírito, do perdão de pecados, também para obter o selo do Espírito Santo, uma morada permanente nos nossos corpos, nos nossos corações. E se alguém aqui que está presenciando essa pregação ainda não tomou a decisão, a nobre decisão de receber o batismo bíblico verdadeiro, por favor, procurem a mim, procurem qualquer irmão aí já experiente na fé, para você cometer de fato o suicídio espiritual do velho homem e ressuscitar com Cristo Jesus, pois a tua família, a nossa família, está de braços abertos para te receber, ansiosa, não só nós, mas Cristo também. E voltando aqui aos versículos que já demos aqui, já que nós ressuscitamos com Cristo, devemos procurar as coisas que são do alto, onde Jesus está sentado, à direita de Deus, o Pai. Ou seja, em outras palavras, o ato de procurar tem uma conotação de nós sairmos e chegarmos até aonde queremos, ao nosso objetivo, que nada mais é encontrarmos aquilo que estamos procurando. Implica em sairmos da zona de conforto, para, de fato, buscarmos as virtudes de Deus em nossas vidas, pois tudo começa com as nossas almas, nossos pensamentos, nossas palavras, e também termina em nossas atitudes. E se nós buscamos as coisas do alto, com pensamentos bons e nobres, logo as nossas atitudes também corroborarão também para que essas atitudes sejam atitudes segundo a imagem, segundo a semelhança do Senhor. Por sua vez também, auxiliarão na direção em manter os nossos pensamentos nas coisas que são do alto, fazendo um círculo virtuoso na nossa vida, na vida do cristão. Quando nós pensamos coisas boas, temos atitudes boas, essas atitudes boas fazem a gente ter os pensamentos bons novamente. Então, é um círculo virtuoso que nós vamos aprendendo com Deus e colocando em prática para que honre e glória no nome do Senhor. O melhor remédio contra a depressão, tristeza profunda e pensamentos suicidas não são Rivotril, não são Gardenal ou qualquer outro medicamento sintético, mas sim a busca incessante, constante da metanoia, mudança de mente, mudança do coração, constante, pelo aprendizado da palavra e pela prática constante
de boas obras, para a honra e glória do Senhor. Quando nós conseguimos engrenar este motor, este mecanismo espiritual aqui nas nossas vidas, nós simplesmente deixamos de ter tempo de pensar e sentir sentimentos autodestrutivos em nossas vidas. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, ele ordena que mantenhamos os nossos pensamentos nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Deus está nos mostrando que o alvo, o caminho agora são pelas coisas que realmente importam, as coisas espirituais e não as coisas terrenas. Pois nós morremos e a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, em Deus. Saímos à procura das virtudes do alto e, em contrapartida, Deus nos encoraja, Deus nos protege, nos escondendo em Cristo Jesus. Que maravilha, né? Que bênção que Deus colocou em nossas vidas através da palavra dele. Quando fazemos a nossa parte, ou mesmo buscamos fazer a nossa parte, Deus nunca vai deixar de fazer a parte dele nas nossas vidas. A obra dele no meu e no seu coração. Além da história da ex-jogadora de vôlei, da Valesca, que infelizmente veio a falecer, há também uma outra história que eu vou contar para vocês, de um ilustre desconhecido chamado Leandro. O vulgo chama Leandro Noia. Isso mesmo, Leandro Noia. Um jovem rapaz de mais ou menos uns 20 anos, usuário de drogas, que viveu 3 anos na Cracolândia e que, segundo o próprio relato dele, por conta das drogas, sujeira e doenças de pele, perda de dentes, ele também, além de ser excluído pela sociedade, ele também era excluído pelos próprios frequentadores lá da Cracolândia. E por conta de suas feridas, por conta do seu mau cheiro, ele falava que ele se sentia como um leproso nos dias de hoje. Por vezes, ele falou que queria morrer, mas até mesmo a própria morte estava fugindo dele. Estava no fundo do poço e ainda tentando cavar mais e mais. Só que aí chegou um certo momento na sua trajetória, ele ficou sabendo de alguém que Jesus ele era uma pessoa. Ele ficou sabendo que Jesus era uma pessoa. E nos momentos de solidão que ele tinha, ele conversava com Jesus da sua maneira, falava com ele. Ele não tinha ninguém, não tinha amigos, não tinha pessoas próximas a ele. Conversava do seu próprio jeito e passou a abrir o seu coração para este Jesus que ele conheceu. Em seu relato, Leandro Noia disse que no seu encontro com Jesus ele não tinha sido num culto, mas sim quando ele estava amargando o seu fundo do poço, mesmo após cerca de 1 ano sem tomar banho ou escovar os dentes. E ao pedir dinheiro a uma serva de Deus, no momento ali que estava fazendo uma ação de rua lá na Cracolândia, ela disse a seguinte frase para ele: eu não costumo dar dinheiro para ninguém na rua, mas vou te dar algo que é muito mais valioso que o dinheiro que você me pede. E aí ela deu uma Bíblia para o Leandro. Ele olhou nos olhos dele e falou assim: medita nessa palavra aqui, pois essa palavra pode te mudar seus pensamentos, mudar a sua atitude. Essa palavra é uma palavra que liberta. Mal sabia ele que naquele momento Leandro se iniciaria na maior batalha espiritual da sua vida. Em seu testemunho, Leandro, ele disse que amava ler a Bíblia sob efeito de entorpecente. Só que chegou um momento que ele se envolveu tanto com a palavra de Deus, que por vezes ele simplesmente se esquecia de usar o entorpecente, esquecia de se drogar. Chegou um momento em que ele estava tão cheio da palavra de Deus, que não havia mais espaço para a droga. E o grande segredo de sua transformação não foi ele ter abandonado as drogas, deixado de usar as drogas, mas sim, ele se encheu da palavra, a tal ponto de não haver mais nenhum espaço para o entorpecente, nenhum espaço para a droga. E que grande virada de chave na sua vida. E a grande virada de chave que ele falou na sua entrevista foi quando ele leu João, capítulo 15, versículo 15. Pode abrir lá. Evangelho de Jesus no livro de João, capítulo 15, versículo 15.
Quando Leandro Noia leu esta mensagem de João 15,15, foi a virada de chave em sua vida. Da mesma forma como é a virada de chave nas nossas vidas. Versículo 15, Jesus falando: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus, Ele não quer ser apenas o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador, mas também assim, um amor de pai, um amor do irmão mais velho ao seu filho caçula. Ele quer também ser o nosso amigo. O verdadeiro amigo, ele te ama não por aquilo que você tem a oferecer, apenas te ama por aquilo que você é. O verdadeiro amigo é aquele que te corrige com amor e quer ver você vivendo a sua melhor versão de si mesmo, sem ciúmes, sem inveja, sem rivalidade. O verdadeiro amigo, ele vai olhar para você em alguma dificuldade, ou mesmo no fundo do poço, talvez tendo pensamentos suicidas, autodestrutivos, onde todos já perderam a esperança em você. O verdadeiro amigo, ele irá te acolher, limpar suas feridas, irá te ajudar a se recuperar. E se ainda faltar algo, ele vai se desdobrar, ele vai se sacrificar para conseguir aquilo que está faltando. Nosso melhor amigo é aquele que enxugará as nossas lágrimas após o juízo final. É o nosso bom samaritano, que está atento a cada passo que nós damos, a cada suor que escorre da nossa cara, do nosso corpo, a cada gota de sangue. Ele também conhece o nosso coração que muitas vezes está massacrado. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a sua, ele conhece a minha dor, porque ele já experimentou viver um corpo frágil e limitado como o nosso. Nosso melhor amigo é aquele que criou toda a terra e a infinidade do universo. Todo mundo espiritual foi criado por ele. É aquele que reina de eternidade e eternidade, está acima de tudo e de toda a criação, desde a menor até a mais complexa, até a maior delas. Aquele amigo que, apesar de toda essa grandeza, toda essa magnitude, toda essa majestade, ainda se importa por cada grão de areia da praia, cada gota no oceano, cada ovelhinha do seu rebanho. Por menor e mais insignificante que essa ovelhinha seja, ele se importa com ela. E para o nosso melhor amigo, essa pequena ovelhinha, que não tem valor para a sociedade, tem um valor inestimável para ele, porque ele derramou seu precioso sangue por ela. O nosso melhor amigo, por mais rico e grande que ele se tornou o menor de todos, para fazer pessoas insignificantes, como você e a mim, tão grandes e majestosas como ele. Como é bom, como é maravilhoso poder contar, a qualquer hora, em qualquer lugar, com a amizade sincera e poderosa de Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso amigo. Se você está precisando de um ombro amigo, está passando por algum enorme problema, está passando por algo que você na sua cabeça não consegue controlar, ou está tendo sentimentos, assim como os profetas, os patriarcas, os discípulos de Deus que passaram, e por isso, se você está passando pelo fundo do poço, tendo pensamentos suicidas, atitudes destrutivas, eu tenho uma ótima notícia a todos nós nessa manhã, que você e eu e nós não estamos sozinhos. Siga em direção ao nosso Senhor, ao nosso melhor amigo, nosso bom samaritano, Cristo Jesus, pois Ele trará o alívio necessário para que a gente consiga continuar essa jornada e sermos mais que vencedores em todas as dificuldades
desta vida. Se oferecer esse dinheiro, talvez você já tenha visto esse exemplo em algum lugar. Se de repente eu oferecer esse dinheiro aqui para vocês, quem vai querer receber? Levanta a mão. Só 2 pessoas? Eu gostaria que todo mundo levantasse a mão. Quem gostaria? Se eu oferecesse dinheiro? Todo mundo gostaria. Se eu amassasse essa nota, vocês ainda gostariam de ter essa nota? Se eu jogasse essa nota no chão, pisasse nela, vocês ainda gostariam de ter essa nota? Sim. Da mesma forma, se Deus coloca valor em um papel que ele se rasga, um papel pequeno como esse, imagine o valor que você, um servo do Senhor, como eu, um servo de Cristo, habitando o Espírito Santo dentro de você, tendo o sangue de Cristo vigorando em sua vida, imagine o valor que você tem para Deus e também para nós, um valor inestimável, o valor do sangue de Jesus. Para a gente finalizar, Colossenses, capítulo 3, versículo 14 e 15. Colossenses, capítulo 3, versículo 14 e 15. Diz a palavra de Deus: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Vamos orar? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra que foi pregada nesta manhã. Agradecer, Senhor, pois o apóstolo Paulo, em Colossenses 3, escreveu tudo aquilo que necessitamos para que tenhamos os pensamentos, as atitudes, sempre voltados para as coisas que estão no alto, onde Cristo está sentado à sua direita. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, pois sabemos que muitas vezes falhamos, muitas vezes temos atitudes, Pai, que são em desacordo com a tua santa vontade. Pedimos humildemente para que o sangue de Cristo vigore em nossas vidas, que o sangue, que o lavado pelo Espírito Santo esteja moldando nossa mente, nosso caráter, para que sejamos de fato a imagem e semelhança do teu Filho. Se caso alguém aqui estiver com sentimentos ruins, assim como teus servos também tiveram, até Cristo teve esse sentimento difícil, que o Senhor, por favor, esteja com a tua mão acalentando o coração, pois tu és o nosso melhor amigo. E é no nome de Cristo Jesus, teu Filho, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.